Hello, students! Aqui é o professor de inglês Jackson Roger e o tema do vídeo hoje é o seguinte: como abandonar a tradução aos poucos. Ficou curioso? Então vamos lá! Bacana! Então, primeiramente, vale ressaltar que a tradução ela é muito importante para o processo de aprendizagem, tudo bem? Você não pode descartar a tradução dos seus estudos, porque é através da tradução que você vai associar uma estrutura, uma frase em inglês, para você entender inglês de fato, tudo bem? O problema está em sempre ficar apoiando na tradução, porque se você fazer isso, conforme eu já expliquei em outros vídeos, você vai ficar dependente, 100% dependente da tradução e você vai sempre ficar querendo traduzir tudo que você lê, tá? Então isso não é legal. Então no vídeo de hoje eu vou te ensinar a abandonar de fato a tradução, porém passo a passo, com o tempo, não é de uma hora para outra, tudo bem? Bom, o primeiro passo que você deve fazer é estudar com a escrita e depois que você mentalizou alguma coisa, você deixa a escrita de lado, tá? Vamos criar uma frase aqui de exemplo para você entender. Por exemplo, I've been studying English for a long time. I've been studying English for a long time. Eu estou estudando inglês por muito tempo. Ótimo. Viu a frase em inglês, prestou atenção na frase em inglês, depois conferiu a tradução, deu para entender o que significa o contexto geral? Sim. O que você vai fazer? Retirar a escrita e depois tentar lembrar o significado dela, tudo bem? I've been studying English for a long time. Você vai tentando traduzir. O que é I've been? I've been. Não sei. Jogou na internet ou pesquisou, algum professor te ensinou para você a estrutura. Significa o present perfect, né? Que é um tempo que nós usamos no inglês para relatar alguma coisa no passado, porém que reflete, que essas ações refletem, inclusive até o presente, tal. Por isso que se usa o present perfect. Entendi. Então, I've been studying English, estudando inglês, for a long time. For a long time, por um período de tempo, por muito tempo. For a long time, por muito tempo. Entendi, beleza. Entendeu? Tá certo. Depois você abandona a escrita em inglês também. E tenta pronunciar a leitura daquilo que você ouviu, que você estudou. I've been studying English for a long time. É óbvio que no início você vai ter dificuldade para recordar aquilo que você viu. Aí depois, quando você tem essa dificuldade, você coloca novamente a escrita e I've been studying English for a long time. Tá? Então você estuda um pouco com a escrita e depois você abandona a escrita, abandona a tradução e assim você vai aprender inglês de fato, ok? E ao mesmo tempo abandonando a tradução, porque você vai associar a escrita, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto fundamental é o seguinte: fortalecer a sua memorização. Como é que faz para fortalecer a memorização? Estudando em partes do dia. Eu já expliquei isso também em alguns vídeos, tá? É interessante que você estude em partes do dia. Que você não selecione uma hora específica do dia. Eu vou estudar inglês só pela manhã. Ou eu vou estudar inglês apenas depois do almoço. Eu vou estudar inglês só quando eu chegar em casa à noite. Não, é interessante que ao longo do dia você veja ou ouça alguma coisa em inglês. Tá? Nem que seja 5 minutinhos já vão te ajudar. Se você fortalecer a sua memorização, você automaticamente abandona a tradução, tá? Porque o que acontece é o seguinte: as pessoas têm dificuldade para lembrar e memorizar o que estudou, porque só estuda inglês uma hora do dia. Tem pessoas ainda que estudam inglês pelo método tradicional, por escolas de inglês tradicionais, que ensinam gramática, aquela coisa chata, e ainda assim você só estuda 2 vezes por semana, tá? A pessoa só estuda durante esse período, ou 3 vezes por semana, e apenas isso não tem mais contato com o inglês. Então essa pessoa estuda 10, 15 anos e nunca vai conseguir falar porque esquece tudo que aprende e ela não memoriza. Por quê? Porque não tem um contato frequente com o idioma. Então, estudar em intervalos, mesmo que curto, o período é relevante e é muito importante. Você deve fazer isso para você ir abandonando a tradução, tudo bem? E outra dica fundamental que eu passo para os meus alunos é a seguinte: você deve imaginar as expressões que você está estudando. Eu já falei isso em vários vídeos, como que você tem que imaginar.
tá? Mas é simples. Estudou uma frase em inglês, pense na frase que você falou, tá? Não fica preso nas entrelinhas. Por exemplo, ele está escrevendo um texto. Imagine uma pessoa sentada numa cadeira, escrevendo um poema, um texto e etc. Uma pessoa pensando, olhando para cima, escrevendo. Pronto, quando você trouxe imaginação, trouxe pensamento para aquela frase que você estava estudando, ótimo, o seu cérebro já vai associar aquela atitude, aquele pensamento com aquela frase que você estudou. Tá? Então, a chance também de você abandonar a tradução por conta dessa atitude no estudo que você tem que tomar vai melhorar bastante o seu resultado, tá certo? Então, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de me seguir no Instagram. Meu Instagram é Jackson Roger Oficial. Lá eu posto várias dicas de pronúncia, frases em inglês, eu tenho certeza que você vai gostar. Não esquece de me inscrever aqui no canal. Inscreva-se caso você não é inscrito ainda, beleza? Vejo você. Bye, bye.